Olá pessoal, eu sou Jéssica Garcia, muito prazer, sou terapeuta quântica, estou aqui para convidar a todos vocês para virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica. Se vocês gostarem, se inscrevam neste canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Comente, deixe seu like, para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos e abordagens pertinentes a esses temas. E o tema de hoje eu vou falar sobre expectativas frustrantes, medo, surtos, paranoias, como nossa mente pode nos enlouquecer quando estamos desesperados. Vamos lá? Vou iniciar pelas expectativas frustrantes. O que seriam expectativa? Expectativa, ela é uma situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, ou também pode ser a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessa ou visibilidade de se tornar realidade. Frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, causando um sentimento de impotência quando algo que se era esperado, aguardado, não acontece. Isto é, a frustração ocorre quando uma expectativa, objetivos ou desejos não são realizados, concretizados conforme o planejado, conforme o esperado, gerando incômodos, desânimos, tristezas, decepções, em alguns casos até algumas síndromes e doenças da mente, podendo evoluir até a depressão. As expectativas, ela é frustrante quando, por causa do peso que damos a ela. Quanto maior o peso, maior a queda, né? As pessoas precisam de fato serem mais otimistas, porém realistas, sim, claro, sempre. Mas também temos que levar em conta muitos outros fatores, né, reais que circulam o projeto, o ideal, o causador da expectativa, para tentar blindar de alguma forma os possíveis riscos de insucessos futuros. Não existem planos perfeitos, nem situações e nem pessoas perfeitas. As falhas, elas existem, isso é bem real, isso é um fato. Não vivemos no mundo de Alice, infelizmente, né? Eu gostaria de viver, mas não vivemos, né? Também não estou falando que não podemos sonhar, desejar. Sim, temos que sonhar, desejar e tentar realizar os nossos sonhos da melhor maneira possível, mas temos também que levar em consideração alguns fatores externos e internos básicos, né? Para que nossas expectativas se tornem positivas e concretizadas. Lembre-se, o universo não gira em torno dos nossos objetivos e nem desejos. As mudanças, elas são inevitáveis. Seja flexível a qualquer eventual percalço. A sua vida não é um roteiro fechado, de jeito nenhum. Adapte-se a eventos inesperados. Tenha força de ação para fazer essa diferença. Respeite a individualidade dos outros. Considere todo erro como uma oportunidade de aprendizado. Seja resiliente, isso é muito importante, corajoso, confiante sempre. Determine objetivos palpáveis, reais. Diminua o peso das suas expectativas sem perder o otimismo,
O equilíbrio entre eles seria o ideal. Você poderá até se surpreender com o resultado. Pratique o bem e seja grato. Sempre seja grato. Quando almejamos muito algo, a nossa expectativa se eleva muito, né? E quando ela não se concretiza, na realidade, surge sentimento de frustração. Lidar com esse tipo de sentimento de impotência, de derrota, de fraqueza é extremamente difícil e pode levar as pessoas a serem amargas, revoltas. Para que isso não ocorra de jeito nenhum, temos que nos preparar para diferentes resultados que possam ser avistados, né? E também podemos ter 2 a 3 planos, né, como válvula de escape. Adaptações muitas vezes são necessárias. Sentir insegurança nos atrai ao medo. Isso é outro fator que temos que nos atentar. Precisamos ser muito mais cuidadosos com as nossas ações. Contudo, o medo de errar, quando excessivo, ele é paralisante e faz com que se deixe de agir, né? E perdendo oportunidades de crescer e conquistar o que se desejava, né? O medo ele pode atrapalhar muito. A telofobia é um tipo de fobia caracterizada pelo medo de não ser bom o bastante ou de não se sentir suficiente. Essa fobia desenvolve nos pacientes uma angústia constante pelo medo da imperfeição e do julgamento alheio. Esse tipo de fobia quase sempre evolui a uma depressão. As pessoas que sofrem deste problema têm medo de errar, muito medo de errar, e não se sentem capazes de completar uma atividade com perfeição. O medo pode levar até um surto psicótico, que este pode ser definido como um momento de desorganização psíquica, né? Em que é categorizada principalmente pela perda total da noção de realidade, né? Quando uma pessoa se encontra em estado de surto psicótico, ela tem vários tipos de reações inesperadas a muitos estímulos ou atitudes, né, que fogem à realidade e se manifestam de maneiras súbitas. Durante um surto psicótico, a pessoa pode apresentar alguns sintomas como confusão mental, delírios, vertigens, alucinações, alterações de humor, perda da noção de tempo e outros, né? O medo também, ele pode levar até a paranoia, doença crônica e rara, caracterizada por um fluxo de delírio fixo, falta de alucinações e falhas na personalidade. A paranoia se caracteriza por um estado constante de ansiedade e desconfiança em resposta a um medo específico, ou a vários medos específicos, né? Ela causa a hipervigilância da pessoa, o qual leva as pessoas paranoicas a estarem sempre atentas aos seus arredores. Pensamentos paranoicos dão origem a crenças falsas que aumentam o temor, né? Mesmo que não exista nenhuma prova ou indicação de que os outros estão planejando lhe causar mal, o indivíduo paranoico suspeita de convites, palavras ditas durante conversas e comportamentos. Ele julga as pessoas como injustas, mentirosas, interesseiras, baseado em suas próprias conclusões distorcidas, em vez de suas personalidades reais.
Para essa pessoa, tudo se tem um propósito. Por que a nossa mente pode nos enlouquecer quando estamos desesperados? O desespero é um estado emocional de extrema tensão, de extrema. A ansiedade, a angústia, aquele medo, é quando você se encontra naquele desespero, né? As pessoas se encontram num estado que não conseguem sair com muita facilidade, porque elas possuem uma percepção negativista da realidade da vida. O desespero pode ser tanto que toma conta de cenários comuns de vida cotidiana, né? Aumentando consideravelmente a proporção dos sentimentos e pensamentos negativos. Assim, a pessoa acredita que ela não tem saída, né? A situação se aparece para ela, né? É mais problemática do que realmente é. Essa maneira de pensar, de sentir, faz com que a pessoa, através de todo esse desespero, possa até enlouquecer. É verdade. Pois essa alimenta diariamente o seu estado mental e emocional extremamente abalado. Quando a pessoa se encontra neste quadro, definitivamente não existe saúde mental. Não existe. Podendo até gerar doenças futuras, né? Ao corpo físico, a mente, ao corpo físico. Lembre-se, tudo de bom ou de ruim acontece primeiro pela mente, para depois ser processada e materializada para o nosso corpo físico, né? Por isso as doenças psicossomáticas, né? Elas começam aqui, a gente começa a sentir não tendo a doença, mas ela chega uma hora. Então tudo começa na mente, né? E até ser processada e materializada para o corpo físico, temos que ter muito cuidado. Caso vocês tenham mais interesses em saber sobre energia mental, eu tenho um vídeo gravado aqui no canal. Ele se encontra com o tema, né? Vídeo 6, energia mental. Saiba programar a sua mente a seu favor. Vale a pena conferir esse vídeo. Na espiritualidade, algumas características que acrescento a tudo que foi dito anteriormente nesse vídeo também expressa a falta de esperança, de significado e de propósito de vida. Falta de paz, serenidade, aceitação, amor, perdão de si próprio, né? E ter mais coragem para seguir adiante, né? Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez aquilo que está te machucando, ferindo, queimando, afligindo e angustiando sua vida, levam muitas vezes a voltar-se para Deus, o Criador ou o Universo, de acordo com a crença de cada pessoa, né? Uma força maior, né? Cada um acredita, sendo para o bem, faz sempre isso, essa angústia, tudo que eu disse, sempre volta a gente pensar o porquê disso tudo, né? Aqui, Deus, o Universo, é fiel e poderoso para nos levantar de qualquer situação de desespero. Se o mundo disser que não há saída, que tudo está perdido, não escute. Não escute. Olhe para o alto, clame ao universo e ore. E peça, né? O universo pode te livrar, Deus pode te livrar de qualquer mal. Tenha mais fé. Acredite mais em você, tenha mais esperança.
Você é o protagonista da sua vida. Você tem que acreditar mais em você. Você pode, você consegue, né? Sair de qualquer situação de desespero, de qualquer situação ruim. Você consegue. Na terapia quântica, os resultados são excelentes. Eu consigo tratar, limpar tudo relacionado à mente, energeticamente e espiritualmente, em todos os seus corpos sutis, em todos os seus chakras, tudo que está te prejudicando, atrapalhando, influenciando neste quadro atual, utilizando das minhas ferramentas e técnicas quânticas. Gostaram? Não se esqueçam de se inscreverem aqui neste canal, deixe o seu like para mim. Venham participar da nossa egrégora do bem. Façam a terapia quântica. Ela veio para somar. Gratidão, aguardo vocês!